Olá, boa noite, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, 17h30, no Bar Dalos Comida e Arte, no centro de Natal, uma entrevista com alguém que faz algo importante em Natal, no Rio Grande do Norte. Cultura, política, empreendedorismo, medicina, como é o caso do entrevistado de hoje. Como você pode ver, tenho aqui do meu lado o Dr. Ivo Barreto, cirurgião, oncólogo, escritor também, que vai contar muito sobre sua história. Doutor Ivo, tem uma alegria tê-lo aqui no Conversa do Botequim. Bem-vindo e boa noite. É um prazer também. Estou aqui à sua disposição para responder tudo que vocês me perguntarem. Perfeito, pergunta, eu tenho um monte aqui para fazer. Agradecer ao CIMED, na figura do presidente, Dr. Geraldo Ferreira, que intermediou essa entrevista de hoje. Fazer aqueles dois velhos lembretes, lembrando que o programa é totalmente interativo. Quem quiser assistir no Bar Dalos Comida e Arte, pode vir. O pessoal do CIMED está aqui assistindo. Tem gente bacana aqui, Maria Leusa e Barbosa. Nem falei quando eu cheguei. Desculpa, boa noite para vocês. Tem gente que disse que vai chegar aqui para assistir a entrevista. Enfim, pode vir que o Bar Dalos está aberto e a chuva já passou um pouquinho em Natal. E quem quiser assistir em casa, no smartphone, iPhone, notebook, computador velho, pode fazer perguntas lá que o Dr. Ivo responde na medida do possível. Dr. Ivo, tem um monte de pergunta para fazer, mas assim, minha curiosidade sempre é saber, o senhor é um médico conceituado, a gente vai falar sobre isso, uma referência na oncologia. Mas como é que foi a sua infância? O senhor sempre quis ser médico, desde criança. Eu sei que o senhor é de Martins, né? Da Serra de Martins, ou seja, bem distante de Natal. Como começou tudo? Como era o senhor como criança, doutor Ivo? Olha, eu vou responder da maneira mais honesta possível. Martins tinha um médico, doutor Raul Alencar, pai do desembargador Caio, e outro médico, doutor Laci Xavier, pai do doutor Gênero e do doutor Alisson. Então esses dois médicos em Martins eram políticos e eram adversários. E meu pai nunca admitiu política na minha casa. Nossa! Então era neutro. Amizade com os dois, respeito com os dois, mas não se metia. Mas minha mãe, é aí que vem a história. Sim. Minha mãe devia ser uma médica frustrada. Coitadinha, não teve oportunidade de estudar. Então ela era um misto de enfermeira e assistente. Mamãe dava injeção em toda a população de Martins sem cobrar um centavo. Nossa! E naquele tempo uma higiene total. Eu me lembro bem, mamãe fervendo, ela tinha um aparelho, uma caixinha de cobre. Sim. E, como é, de aço inox, e agulhas de ferro. A agulha era usada 50 vezes, 100 vezes. Nossa. Mamãe amolava as agulhas. Mas ela dava injeção de penicilina de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, chovendo, sem cobrar de ninguém. Era tipo uma enfermeira da cidade. Era tipo uma enfermeira da cidade. E eu brinco porque meu irmão foi eleito prefeito de Martins depois, e eu dizia a ele que quem elegeu ele foi mamãe, com os afilhados que ela tinha mais de 1000. Então quem elegeu ele foi minha Aplicou mãe. injeção nos eleitores todos. Então desde pequeno eu gostava de medicina. E antes de entrar para a faculdade eu era cirurgião. Mas como? Porque eu só pensava em cirurgia. Para mim medicina era cirurgia. Quem opera é médico, quem não opera não é médico. Nossa! Então, aquele coisa. E quando eu entrei para a faculdade, foi o primeiro ano que a gente tem anatomia, aula em cadáver, eu já me identificava com cirurgia. A faculdade aqui em Natal? Aqui em Natal. Aí o senhor mudou de Martins para Natal, Sim, foi isso? peraí. Sim. Então, a minha infância em Martins, obrigatoriamente na Fazenda Veneza. Porque papai morava na fazenda. Mas papai tinha uma mágoa do pai dele, que morreu sem perdoar. Dizem, que mágoa foi essa? É que meu avô era de Caicó, era rico e não botou nenhum filho para estudar. Nossa! Papai não perdoava isso. Então papai conheceu um grupo escolar aos 15 anos de idade. Decorou a música que tocava, que cantava os estudantes, e ele tinha como objetivo: nunca terei uma bicicleta para andar, mas nunca faltará colégio para meus filhos.
E ele fez isso obstinadamente. E aqui vem um elogio à minha família. Papai morreu relativamente moço, 63 anos de idade, deixando 3 filhos menores ainda. E minha mãe, na Fazenda Veneza, continuou administrando a Fazenda Veneza com 9 filhos e levou o barco conseguindo formar praticamente todo mundo. Nossa. Quem quis se formar, se formou. E um detalhe, papai era muito inteligente e dizia, naquele tempo era um científico, hoje não existe mais científico, né? Hoje é... É segundo grau, sei lá. Ensino médio? Ensino médio. Mas tinha o ginasial Isso. e o científico. O científico. Em Martins só tinha curso primário. Por sinal, um curso primário exemplar, no Grupo Escolar Almino Afonso, que hoje ainda tem, pelos ancestrais martinenses, 2 coleções originais. Uma, Os Lusíadas, e outra de Essa de Queiroz. Tem uma coleção original dos Lusíadas de Camões, de Luiz lá de Camões, em Martins. lá em Martins, no Grupo Escolar Almino Afonso. Que maravilha, doutor. Maravilha. Maravilha. Então Martins tinha muitos filhos ilustres morando no Rio de Janeiro, desembargadores, etc, etc. E eles tinham essa preocupação de trazer cultura para Martins. Então, como o Geraldo disse que a gente pode brincar aqui, Sim, pode. tinha um desembargador que morava no Rio de Janeiro, e quando ele ficava de férias no fim do ano, que é a festa da padroeira de Martins, ele trazia as filhas para passar as férias em Martins. Sim. Elas achavam o céu, porque Martins só tinha 2 caminhões. Então não tinha carro, não tinha nada. E elas andavam de bicicleta o dia inteiro. E com o devido respeito ao doutor Geraldo, elas eram cariocas, elas usavam um short no joelho, Geraldo. Mas aquilo era mesmo que tá nua para gente. Não tinha diferença, era mesmo que tá nua. Para a juventude, para os meninos de Martins. Então elas passeavam de bicicleta e a gente lá acompanhando e memorizando o visual. Então, terminado o curso primário em Martins, nós íamos para Mossoró fazer o ginasial. De Martins, que é frio, para Mossoró, que é Para quente. Mossoró, que é quente. Andando num trem que criminosamente eliminaram. Nossa. O trem era Mossoró-Souza. Sim. Primeiro ele fazia Macau, Mossoró, Souza, na Paraíba. Sim. Ele levava gado, ele levava algodão, ele levava tudo. E nossa infância toda era andando nesse trem, que a gente chamava Mossoró-Souza. E em Mossoró nós estudamos no ginásio estadual da Escola Normal de Mossoró. Ginásio espetacular, público. E meu primeiro dia Sim. no ginasial, sem conhecer ninguém, o famoso Fera, né, Geraldo? O Fera. E a minha professora disse, o novato vem aqui para o palco para declamar uma poesia. Nossa. E eu, tímido, mas fui. Aí ela disse, o que é que o senhor vai declamar? Eu digo, uma poesia martinense. Ela disse, qual é? Aí, o tradicional. Cajueiro pequenino carregado de fulô, eu também sou pequenino. Antes que eu dissesse o pequenino, ela disse, pra fora, moleque. Porque era manjado demais. Olha, aquilo foi uma humilhação para mim. Pra fora, moleque. Primeiro dia de aula, novato. Aprenda outra para amanhã. Nossa. Pronto, hoje em dia ninguém pode mais fazer isso. Então nós fizemos o ginasial no ginásio estadual da Escola Normal de Mossoró e viemos para aqui, para o melhor colégio da face da terra, o Ateneu Norte Rio Grandense, aonde todos nós fizemos o curso científico. Geraldo, vou fazer uma parte aqui para vocês sentirem a riqueza do ensino público de antigamente. Sim. Meus professores do Ateneu, professor de francês, Esmeraldo Siqueira, médico. Professor de História do Brasil, desembargador Rômulo C. Vanderlei. Professor de História Geral, desembargador Floriano Cavalcante.
Professor de matemática, o engenheiro, diretor do DENIT, doutor Clóvis Gonçalves e Josafá. Professor de Química e Física, Luiz Herculano, dono dos pré-vestibulares aqui de Natal. Professor de Biologia, Pedrinho, dentista. Aloísio, como foi vereador? Machado. Que depois ficou famoso pelos aulões. Foi. Aloísio Machado, professor. Então nós só tínhamos professor de renome. Isso numa escola pública, né, Escola pública. E que nós nos sentimos superiores ao Marista, que era o hospital particular e que era muito bom também. Mas nós não tínhamos o menor sonho de estudar no Marista. Papai não podia, a essas alturas, mamãe viúva, sustentando os filhos. Coisa. Então papai obrigava até o 3º ano científico. Sim. Daí para frente ele dizia, vocês voem com suas asas. Porque eu não quero que um filho diga, eu não fui padre porque papai me botou para ser dentista. Sim. Eu não fui advogado porque papai me obrigou a ser engenheiro. Então era inteligente, cada um escolhe. É tanto que lá em casa não teve... Obrigado, Luiz. Olha aí, queijinho, doutor. Queijinho, aqui maravilhoso. Lá em casa nós somos todos de especialidades diferentes. E todos fizeram o que queriam. Todos fizeram o que queriam. O senhor também queria ser médico. Queria ser médico. Então, tem médico, engenheiro, dentista, advogado, professor. Tem padre? Rapaz, só não tinha padre porque faltou vocação. Mas seria bom padre. Professor, etc. Então, todas as profissões, que maravilha. E meu pai conseguiu dar um cunho raro às famílias. Ele conseguiu que nós formássemos um bloco. Morreu, mamãe ficou, morreu aos 92 anos, e nós somos um bloco até hoje. Todos unidos, todos têm confiança. Se eu mandar, eu tenho um irmão engenheiro em Fortaleza, mas se eu mandar o senhor para lá e disser, olha, está indo uma pessoa minha para ir, ele recebe, ele faz tudo que puder, porque ele sabe que eu, irmão, não tenho amizade com ninguém ruim, nem ia mandar ninguém com dor de cabeça para ir. Isso. Então isso é uma beleza que meu pai deixou. Nós éramos 9, já morreram 4, mas tem 5. E somos amigos. Que história linda, doutor. Amigos e muito amigos. Isso é importante. Todos os 5 moram aqui em Natal? O senhor e os outros também moram em Natal? 4 aqui e minha irmã que morava aqui, mas ficou deficiente por conta de problema de joelho, foi morar com uma filha em Mossoró. Sim. Mas moravam todos 5 aqui, com mamãe também. Então, é uma trajetória que eu chamo de muito bonita. Com certeza, muito bonita. Nunca estudamos fora de colégio público, inclusive a minha faculdade, a minha pós-graduação no Rio de Janeiro, no Instituto Nacional de Câncer e na PUC, tudo, como diz o Matuto, sem pagar e tudo maravilhoso. Que maravilha. Doutor Ivo, o senhor estudou na UFRN. Foi. Como é que foi a transição de Mossoró, que o senhor falou, para Natal? Como é que foi? E como é que foi a sua entrada na faculdade de medicina? Olha, foi algo maravilhoso. Eu tenho muito orgulho. Natal tinha 25 vagas para a faculdade de medicina. E ficavam classificados os melhores. Sim. Então, eu passei na 2ª turma. Por quê? Quero fazer aqui uma homenagem eterna ao ex-deputado Vivaldo Costa, que, estudante de medicina, 3º ano, mas político, viu, Geraldo? Político. Era presidente do diretório, era não sei o quê, e ele encabeçou um movimento junto ao reitor, saudoso reitor, doutor Onofre Lopes da Silva, para aumentar o número de vagas na faculdade. Sim. Então, deu certo e o ministro da Educação, que eu não me lembro quem era, autorizou a aumentar de 25 para 50. Sim. Então, ao invés de fazer outro vestibular, eles chamaram os 25
abaixo. Sim. E nós entramos, eu entrei nessa turma. Eu, e com muito orgulho, nós fomos cognominados Turma Sambaqui. Era o ministro da Educação, Sambaqui. Nós fomos cognominados a Turma Sambaqui. Os 25, né? Os 25. Então, os 25 da primeira fase, orgulhosos. A primeira classe, né? Entre aspas. E os 25 da Turma Sambaqui, a turma do segundo escalão. Mas surpresa geral. Médico, quem faz é você. É sua dedicação, seu estudo. A Turma Sambaqui produziu, se eu estiver errando e alguém estiver me ouvindo, perdoe, mas os melhores profissionais da turma. Muito bom. Os melhores profissionais da turma. Vou dar exemplo. Alguns deles. Modéstia à parte e eu, né? Claro. Claro. Modéstia à parte e eu. Doutor Gotardo Fonseca. Doutor João Bosco Barbalho, anestesista. Doutor Berilo de Castro, dono da Nefroclínica. E tantos outros que a gente hoje mistura para dizer, mas que nós honramos com o nome da Turma Sambaqui. Agora vem uma curiosidade na minha vida. Eu, desde que entrei na faculdade, eu queria ser cirurgião. Sim, é. Nunca mudei. E eu acompanhava os médicos, em particular, doutor Hernani Rosado, na Policlínica e no Hospital Infantil. Um médico que saiu logo de Natal, vocês talvez nem conheçam, mas foi o grande cirurgião da cidade, doutor Pedrosa, que fazia tudo e tinha formação oncológica lá em São Paulo. Mas aqui ele era obstetra, cirurgia geral e era um craque. Eu ajudava esse pessoal. Doutor Nilton Azevedo e muitos outros. Então, quando eu saí daqui, eu tinha um cabedal de cirurgia pré-formado. Entendi. E eu era capaz de operar qualquer coisa de cirurgias de pequeno porte, apendicite, uma cesárea, um negócio, eu faria com desembaraço. Então, eu terminei o curso aqui e me inscrevi em dois hospitais no Rio de Janeiro. Sim. O Hospital Pedro Ernesto, na Avenida 28 de Setembro, no Rio de Janeiro, bem pertinho do Maracanã, e o Hospital Antônio Pedro, em Niterói. No Hospital Antônio Pedro, o reitor era primo de mamãe, Manuel Barreto Neto. E eu passei 15 dias lá, mas não me senti bem, Geraldo, porque eu fui discriminado. Nossa. Não, o pessoal chamava, lá vem o sobrinho do reitor. É o sobrinho do reitor. Nossa. E aquilo me incomodava. Então eu optei para ficar no Pedro Ernesto. Lá no Rio. No Rio. Que eu não conhecia ninguém. Isso. Fazia parte de uma multidão. Aconteceu, até a essas alturas eu queria ser cirurgião geral. Cirurgião geral. Aconteceu que o Hospital Pedro Ernesto teve uma briga com o governo do estado e fechou. Professores de greve, como estão hoje, e um horror de médico residente, bem 40 ou 50. Na residência, a gente saía para jogar futebol, voltar, e paciente que é bom não tinha. Nossa. Mas eu, como disse que eu era furão, gostava de acompanhar, só tinha um médico judeu que fazia endoscopia digestiva. Doutor Guilherme. E eu não tinha outra coisa para fazer, ia ajudar o doutor Guilherme e fazer dilatação esofágica, essas coisas. Então o doutor Guilherme, muito sério, ele perguntava ao paciente qual é a sua graça. Então quando ele perguntou a primeira vez qual é a sua graça, eu digo, comigo, que graça é essa? Graça no Rio de Janeiro é o nome. É o nome, é.
Depois, digo, doutor Guilherme, eu estranhei o senhor querendo saber qual era a graça do pessoal e ninguém tinha graça. Todo mundo só tinha nome. Então eu estava nessa fase, Sim. vou deixar assim, uma fase depressiva da minha vida. Sim. Porque eu fui para aprender cirurgia e não estava aprendendo nada. Quando um colega da Paraíba, de nome Romero Bezerra Barbosa, que hoje mora em Brasília, era meu colega de quarto, aí ele chegou e disse, Barreto, tem uma notícia que talvez seja boa. Eu digo, qual é? Ele disse, o Instituto Nacional de Câncer, que eu não conhecia, abriu para residência médica. Houve uma mudança do Hospital Instituto Nacional do Câncer, do Ministério da Saúde, para uma escola de medicina chamada FEFIEG, no Rio de Janeiro. Sim. E isso causou um problema administrativo e eles botaram, o hospital tinha 20 residentes, eles botaram todos para fora e abriram 10 vagas. Aí ele disse, topa se inscrever? Eu digo, mas rapaz, topo, vamos lá. E nós nos inscrevemos e fomos aprovados. Coisa boa. E no Instituto Nacional do Câncer, nós fomos chamados no outro dia. Então eu me desliguei do Pedro Ernesto Sim. e fui para o Hospital do Câncer. Minha primeira noite no Hospital do Câncer foi horrível. Nossa, o que aconteceu? Aconteceu que a moça que se viu o jantar da gente tinha vitiligo que pegava o olho e a metade do rosto. Quando ela me apareceu com um olho preto e um branco, me deu a sensação que aquilo era câncer. Nossa. E eu fiquei, para comer aquela comida, eu fiquei assim meio reticente, eu e todo mundo. Depois era uma figura maravilhosa, era a Dona Glória, que botava comida escondido pra gente nos quartos. Mas foi só aquele impacto. Só a primeira No dia vez. seguinte, trabalho muito. Porque um hospital que tinha aproximadamente 120 leitos para 10 residentes era demais. E o chefe da cirurgia, Dr. Ari Frauzino, a quem rendo homenagem até hoje. O que ele me formou, Geraldo, como médico, foi algo maravilhoso. Primeiro, me ensinar, me doutrinar a chegar aqui e dizer, olha, doutor, o senhor vai para a sua terra. O senhor pode ser o melhor cirurgião do mundo, mas o chefe da cirurgia é o velhão da sua terra. Então, chegando lá, reverência, respeito, nunca indique uma cirurgia, nunca. Agora, se ele perguntar, como é que você faz isso? Aí o senhor responde, professor, no INCA, o meu chefe faz assim. Não sou eu que faço. Então eu vim com essa formação, que agradeço a doutor Ari tudo da minha vida. E vocês podem pensar que o doutor Ari era um doce de coco. Não era. Não. Não era. Então, eu infringi, e depois me lembro para eu dizer esse epílogo no dia da minha saída. Sim. Eu infringi um código de ética do INCA, Nossa. novo que residente não podia casar. Não podia casar Não. residente? Para se dedicar 24 horas. Nossa. Um erro grave. Sim. Então, o meu parceiro inicial de quarto era o melhor residente da turma. Dr. Mário Alberto, de Parnaíba, Pernambuco, formado no Ceará. Era o melhor nível. Tinha saído também do Hospital Jesus do Rio de Janeiro para ir para o INCA. Sim. E Mário Alberto era rico. Então nós morávamos no mesmo quarto. E um dia ele chegou para mim, disse, Barreto, você tem R$ 200 que me empresta? Eu disse, tenho. Ele disse, tá, eu lhe pago daqui a 3 dias. Pegou o dinheiro, saiu, voltou, e ele chiava como cearense e disse, olha, eu não te disse para que era, porque tu ia querer botar cocô na minha cabeça, e eu não vou aceitar mais.
Eu digo, mas para que era? Ele disse, eu fui comprar uns discos para levar para o Piauí, porque eu estou indo me embora amanhã. Porque eu vim para aqui aprender medicina, não ser operário. Nossa. Pelo excesso de trabalho que a gente tinha lá. Eu digo, Mário, você tá louco, rapaz? Ele disse, não, estou indo embora amanhã. Eu não lhe disse antes, porque você ia querer me virar e eu não virava. Então, ele viajou, foi embora, mandou meu dinheiro, tudo ok. E eu tive notícia de Mário alguns anos depois, até aqui uns 15 ou 20 anos, que ele tinha falecido de um tumor cerebral. Nossa. Mas Mário foi embora e o meu chefe, que era casca grossa, o doutor Ari, me chamou e disse, Pau de Arara, você toma conta de uma enfermaria de 20 leitos de homens e Mário tomava de 20 leitos de mulheres. O senhor tem condições de tomar sozinho? Eu digo, tenho, senhor, na maior tranquilidade. Ele disse, então passe sebo nas canelas e vá trabalhar. Aí vem a minha história da infração na ética lá do INCA. Eu combinei com meus colegas para me casar. Eu tinha uma noiva maravilhosa. Lá ou aqui? Lá, aqui. Aqui Não, Natal. Eu reclamo dela hoje, porque eu podia ter ficado com a carioca. E ela me castrou. Eu digo que ela destruiu minha mocidade. Porque eu me casei e, graças a Deus, permaneço bem casado. Vou fazer agora 55 anos. Que maravilha. Maria, e o pior é que eu quero bem a ela. Rapaz. Aí não deu para mudar. Declaração de amor ao vivo no Conversa Botequim. No dia dos meus, vocês não perguntaram, mas eu vou dizer. Sim. Eu completei 80 anos. Sim. E no dia dos meus 80 anos, meus filhos fizeram uma reunião e um padre foi fazer uma missa. No meio da coisa, uma missa. E tudo bem, a missa foi linda, só que o padre cometeu um erro gravíssimo. Terminou a missa, ele disse, agora eu vou fazer o novo casamento de Dr. Ivo. Ora, eu tinha ido para a festa pensando em largar a mulher. Aí ele me casou de novo. Agora são mais 54 anos. Agora não tem meu jeito, Dr. Ivo. Tirou minha chance de vida. Eu digo, mas padre Mota, isso é coisa que o senhor faça sem minha autorização. E casar de novo. Ele está feito e não desmancha mais. Então... Mas voltando, então eu fiquei casado. Tava noivo, e se casou. Casei, fui morar no Rio de Janeiro. Ela saiu de Natal e foi pro Rio? Saiu de Natal e foi pro Rio. Casaram no Rio? Não, casamos aqui. Em Natal. Eu vim para Natal, Entendi. Casei e fui para lá. E nós tínhamos uma renda maravilhosa. Eu ganhava R$300 da residência médica e ganhava, um professor me conseguiu um plantão dia de domingo que eu ganhava 400. Então 400 com 300, 700. O apartamento eu pagava 550 de aluguel. Nossa! Então não fui a nenhum filme, não fui a nenhum teatro, eu só fui a um jogo de futebol, a despedida de Pelé. Que eu fui com ela buchudinha. O senhor foi nesse jogo da despedida de Pelé? Fui. Então, eu dizia, olha, eu tomava café no hospital, almoçava no hospital e às vezes jantava. Ou então vinha jantar em casa, sopa com pão. E ela diz até hoje foi o período mais feliz da vida dela. Nossa! Porque naquele tempo eu vivia em casa, hoje eu vivo, saio muito e ando. Mas mulher é um bicho egoísta, não é um bicho? Então, ela disse que foi o tempo mais feliz da vida dela, porque eu só vivia para casa. Para casa. Então, qual era a minha vantagem sobre os outros? O pessoal saía para farrear. Sexta de noite, um dia de hoje, o telefone podia tocar a noite inteira, ninguém atendia, só o doutor Ivo. Porque normalmente eu permutava um dia da semana pelo domingo, para os cabas me cobrirem no domingo, para eu dar meu plantãozinho fora. Isso. E eu não bebia,
Porque eu tinha uma bela esposa em casa, eu ia dormir em casa. Sim. Chegava em casa, estudava até 11 horas, meia-noite. E no dia seguinte, 6 horas, eu estava na enfermaria. Nossa. E o doutor Ari Frauzino gostava de mim porque ele era tão rígido que na sexta-feira tinha reunião na anatomoclínica. Então ele, antes de ir para a reunião, ele passava na enfermaria fiscalizando os curativos. Nossa. Curativo sujo. O residente ia passar 15 dias sem operar. A residência tem que ser educativa, formativa, para a sua personalidade depois. Residência é a função, né, da residência. Então, ele passava, fazia isso. E os meus sempre estavam limpinhos, porque eu chegava antes dele, fazia os curativos e ficava lá. E, sem querer, eu criei uma norma boba, porque no ginasial eu fui obrigado, por orientação familiar, a fazer um curso de datilografia, que hoje não existe mais, né? Hoje é o dedinho. É dedo no teclado. Mas eu fiz um curso de datilografia e na secretaria da disciplina tinha máquina de datilografia. Então eu datilografava as cirurgias, história clínica, cirurgia e tudo. E isso criou um exemplo de organização e ele passou a exigir que os outros fizessem aquilo. E os outros não sabiam datilografia. Nossa. Então tinham que se recorrer das secretárias. Ah, meu Deus. Mas o doutor Ari, que ensinou tanta coisa para a minha formação médica, ele tinha como é que a gente chama? Uma norma que o pessoal dizia o seguinte, pessoal de fora: se ouve bem na segunda clínica cirúrgica do doutor Ari, vai se ver bem no restante da residência médica. Porque passou pelo crivo dele, é bom. Sim. Foi condenado no crivo dele, cavou a cova. Então, doutor Ari, numa das sessões anátomo-clínicas, eu cometi um erro gravíssimo de que no INCA tinha regras. E eu quebrei uma regra. Que era de não se casar. Não. Não, era outra essa coisa. Era cirúrgica. Tá. Toda cirurgia tem que se colocar um dreno. Dreno é uma borrachinha que a gente bota para sair algum sangue que porventura ajuda. Então, nós operamos uma hérnia e quem operou fui eu. Fiz uma hemostasia rigorosa, não tinha nada e eu não drenei. Aí chegou na hora da leitura, você ficava no palco e diante da plateia, todos os médicos do hospital presentes. Era um negócio bonito e respeitoso. E o doutor Ari um dia me perguntou, por que é que os outros ficam nervosos e você não fica? Digo, doutor Ari, pois não, porque eu fui, durante 6 anos da faculdade, professor no Colégio 7 de Setembro, fui monitor na faculdade, então me acostumei a dar aula e ficar diante do pessoal não me causa nada. Só sabia que era diferente, mas tinha alguma coisa. Então eu fiz uma descrição da cirurgia, datilografada, desenhada, tinha carimbo, tudo porreta, e eu me senti um ás. Aí ele disse, descreva o final da cirurgia. Aí eu botei hemostasia, sutura de pele. Ele disse, mas eu não ouvi o dreno. Nossa. E eu caí na besteira de dizer, professor, uma cirurgia bem feita, bem hemostasiada, não precisa de dreno. Aí foi quando eu levei a famosa mijada. Nossa. Na frente de 80 ou 100 pessoas. Ai, meu Deus. Ele disse, doutor Ivo, na sua terra, o senhor vai fazer o que quiser. Agora, aqui no INCA, o senhor é meu subordinado e vai drenar todos os pacientes, por ordem minha e determinação minha.
Rapaz, o cara vai levar um rela desse. Na frente de Aí eu 80 digo, pessoas. eu tomei logo a agressão. Sim, senhor, me desculpe. E até hoje eu dreno. Até hoje Tá eu tudo dreno. certo, não, vou drenar. O colega que opera comigo, também foi do INCA, eu disse, mas rapaz, vocês vão botar dreno? Vou botar Vou. dreno, porque se Vai que sangrar, doutor, ele vai que sai. doutor Ari esteja... A alma dele tá aqui, tá aqui. Até hoje eu dreno. Quer dizer, residência médica é ensino, é formação. Então isso é algo de espetacular. E eu aprendi, doutor. Que história maravilhosa. Aprendi na residência médica. Devo ao doutor Romero ter me convidado para ir conhecer o INCA, que eu não conhecia. E no INCA eu tive tudo de bom e de melhor. Que maravilha. E graças a Deus, tive a oportunidade de mostrar para eles que o investimento na minha pessoa não foi em vão. Com certeza não. Então, eu vim para Natal. É isso que eu ia perguntar. Como é que foi a vinda? Eu vim para Natal. Doutor Ari me chamou para ficar como assistente dele no Rio de Janeiro. Quer dizer que o senhor tinha a opção de ter ficado lá? Tinha a opção de ter ficado, mas não quis não, Não? doutor. Olha, eu via os assistentes de doutor Ari, todos infinitamente superiores a mim, dando plantão dia de sábado e domingo. Eu digo, daqui que eu vou chegar igual a eles e continuar na vida que eles levam, eu vou para Natal, eu tenho praia, eu tenho, meus parentes têm fazenda, eu vou ficar aqui o quê? E vim e não me arrependi nem um minuto. Que bom. E tive condições de trazer doutor Ari Frauzini e toda a sua equipe para dar curso aqui em Natal. Doutor Werneck, chefe da ginecologia e da mama. Mas isso anos depois, né? Anos depois. Logo 2, 3 anos. Nossa. Porque eu tive a felicidade, e aqui vem a parte financeira. Sim. Sim, mas deixa eu contar outra de doutor Ari. Quero ouvir. Adorei, doutor Ari. Outra desmoralização comigo de público, rapaz. E essa mais consciente. Eu fui designado para operar uma paciente de vesícula. Sim. E eu queria me achar o rei da cocada preta. Eu digo, eu tenho que mostrar que eu sou bom. Aí peguei o anestesista de véspera. Digo, olha, você vai chegar antes da hora. Coisa difícil de anestesista chegar antes da hora. É difícil, é? É difícil, é difícil. Revelações da conversa do botequim. Então, eu pedi para o anestesista chegar 1 hora antes. Sim. Ele chegou, pegou o veia da paciente, sondou. E do todo foi feito tudo o que tinha que fazer. Às 6:45, a paciente estava deitada na mesa de cirurgia. O anestesista já dando as drogas dele. Instrumentadora escovada, eu todo escovado, então 7h01 eu tchô, que normalmente, né, Geraldo, leva 1 hora. Aqui que é anestesia, bota na coisa, bota em posição. Eu tchum, a vesícula era boa e eu operei a vesícula em menos de 1 hora. Me senti um rei. E cheguei na descrição da cirurgia. Não falei nessas artimanhas de ter preparado tudo antes, né? Só disse, início da cirurgia às 7 horas, 8h10, pele fechada. Aí doutor Ari, calado, disse, doutor, repita o horário. Nossa. Eu digo, 1h10. Eu ainda me sentindo. Aí ele disse, sabe o que é que o senhor é? Eu digo, eu esperei dizer um bom cirurgião. Um irresponsável. Nossa Senhora. O senhor é um irresponsável. O senhor arriscou a vida de uma paciente, operando uma vesícula, correndo para se exibir. Nossa. O senhor poderia ter lesado as vias biliares dessa mocinha, que ia ficar inválida até o fim da vida. Mas, doutor, ele me deixou dos 5º subsolo para baixo. Aí, disse, quero que o senhor saia daqui sabendo de uma coisa. Cirurgia tem hora para começar, mas não tem hora para terminar.
desde que o senhor saia tranquilo, calmo, que foi tudo feito, bem feito, e o senhor não vai precisar reabrir a paciente. Doutor, eu sigo isso até hoje. Nossa. Doutor Ivo, o senhor teve duas universidades, né? O FRN e Doutor Ari. Doutor né? Ari. Foi uma universidade à Pra parte. mim foi. Então, até hoje eu sigo isso, e o colega que trabalha comigo há 45 anos, que veio do INCA, veio do Doutor Ari também. Nossa. Às vezes, a gente demora um pouquinho na cirurgia, porque nós não temos pressa. Pronto. Não temos pressa. O batido do Doutor Ari funcionou. Doutor, funciona até hoje. Tudo que ele disse foi perfeito. Que maravilha. Funciona até hoje. Então, às vezes a gente diz, o anestesista gosta de sair logo. Gosta também de sair logo. É. Descoberta sobre anestesista. Anestesista. É, doutor Geraldo? Anestesista gosta de sair logo. E quando eu estava operando, aí os anestesistas, bora, rapaz, apressa isso, fecha logo. Doutor Dagmar, o saudoso Dagmar. Aí dizia, não adianta, é Ivo e Nunes, eles vão ficar galinhando aí pra coisar. Mas quando tinha o parede, trazia pra gente operar. Ah, olha aí. Porque sabia que não tinha complicação. Isso. Gostaram E disso? ficava lá. E podia ficar lá o tempo que Tempo que quisesse. for. Então, é exatamente isso. Uma rotina, Sim. você não pode ficar demorando. Sim, claro. Tem pacientes com risco anestesiológico, Sim, sim, sim. etc. Então, você ter um tempo certo, mas uma consciência de que está fazendo o correto. Isso devo ao doutor Ari, um grande mestre. Muitas histórias maravilhosas do Um grande mestre. doutor Ari. Então, eu contei a vocês porque eu fui fazer oncologia. Isso. E contou por que não quis ficar no Rio, mesmo Não com a quis, possibilidade. não quis, não. Lhe dou razão. Dava não. Aí como é que foi a volta do senhor para Natal? A volta para Natal foi maravilhosa. O doutor Pedro José Selva, diretor do Hospital Luiz Antônio, foi no Rio de Janeiro e me convidou para vir para Natal. Sim. Que me pagaria um salário de R$1.000. Eu casado, minha mulher já tinha vindo para ter o primeiro filho. Eu digo, tá bom. Então, eu vim para o Luiz Antônio. No dia que eu fui assumir, dia 2 de dezembro de 1972, ele disse, doutor Ivo, a situação mudou e eu não posso lhe pagar os R$1.000, só posso pagar 300. Nossa senhora, que isso? Aí eu casado, a mulher com um filho, digo, vou fazer o quê? Aí, Geraldo, me candidatei a médico regra 3. Vocês não conhecem isso. Médico regra 3 é o médico novo que chega sem dinheiro, com disposição para trabalhar e vai dar plantão em pronto-socorro ou em hospital no dia que o titular não quer trabalhar. Sábado, domingo, feriado e dia santo. Aí, fulano, aí você vai correndo. É o médico regra 3. Regra 3, muito bom. Então eu trabalhei, comecei a trabalhar no Hospital Onofre Lopes, como médico regra 3, e médico regra 3 também na terceira disciplina de clínica cirúrgica, que era chefiada pelo doutor Fernando Fonseca. Então, depois de 6 meses no ambulatório, no pronto-socorro, eu fui contratado para ser médico titular. Sim. Saí de regra 3 para titular. E surgiu o concurso para a universidade, aonde eu fiz concurso disputando com 3 professores meus. Nossa. Porque eles eram agregados sem concurso. Não eram professores concursados titulares, tá? Não. Então eu fiz concurso com o doutor Zé Américo, doutor Genival Melo e doutor Júlio Batista. 3 pessoas maravilhosas. E nós trabalhávamos juntos na terceira disciplina. Sim. Então, daí para frente, eu fui ficando conhecido. E aconteceram, diz que na vida a gente tem que ter sorte. Sim, claro. Tem que ter sorte.
E para quem faz direito e é do lado de Deus, tudo dá certo. O professor Eudes Caldas Mouras, professor de ortopedia, me convidou para operar um paciente da ortopedia. Era um paciente que tinha um câncer de ombro, tumorzão enorme, uns 20 centímetros. Nossa. E o professor Eudes tinha uma formação ímpar. Ele tinha curso na França, na Inglaterra, e era de uma cultura geral enorme. Então ele me convidou para operar esse paciente. Eu novinho, acho que com 26 anos, 27 anos, fui operar o paciente. Ter o paciente na sala e fiz o ritual que eu era acostumado a fazer. Primeira coisa, seccionar o terço médio da clavícula para ligar as artérias e os vasos e o nervo. Então, quando eu fiz isso, aí ele disse, já sei que o senhor sabe operar, pode continuar. E a partir de hoje o senhor vai dar todas as aulas de câncer ósseo da disciplina. Quer dizer, isso para mim foi um prêmio. Sim. Alguns dias depois, chega um paciente na disciplina com câncer de estômago. Aí o doutor Fernando Fonseca disse, o senhor vai operar. E eu fui operar o paciente. Chegando lá, tive a alegria e ao mesmo tempo a tristeza. Estavam 5 professores de cirurgia dentro da sala para me ver operar, para saber se eu operava diferente, sim, como era, como não era. Graças a Deus eu operei, foi tudo tranquilo. E seguindo as regras do doutor Ari. Ninguém faz nada diferente. Sim. Quando ele perguntava, eu respondia. E tudo ok. E isso me credenciou na disciplina. Sim. E vem o terceiro grande zebroide. Que seria o decisivo. Seria o decisivo. Sim. Me mandaram um tumor de ovário, que a barriga da mulher era desse tamanho. Naquele tempo, pasmem vocês, não tinha ultrassom. Anos 70, né? Que o senhor está falando? Anos 70. Sim. Não tinha ultrassom, não tinha radiografia, não tinha praticamente nada. Ultratomografia? Não tinha tomografia, não tinha ressonância, não tinha nada. Então nós fomos operar às cegas. Mas um dos médicos que eu segui aqui em Natal, e que foi para mim quase um doutor Ari, sim, ou talvez tenha sido melhor, porque ele me preparou para doutor Ari, sim, que se chama doutor Ayrton Dantas Vanderlei. Na minha concepção, o maior ícone da cirurgia do Rio Grande do Norte em capacidade, honestidade, respeito, ética, tudo que você quiser se concentra em doutor Ayrton Dantas Vanderlei. E que 2 médicos me deram muito apoio quando eu cheguei aqui. Doutor Ayrton Dantas Vanderlei, o número 1, e o segundo, doutor Luiz Gonzaga de Bulhões. Por que doutor Bulhões? Pela inteligência e versatilidade. Como eu operava a parte óssea, doutor Bulhões me ajudava e era muito inteligente. Quer dizer, eu ressecar a mandíbula de um paciente e botar um enxerto de crista ílica, tirar o externo de uma paciente e fazer um entrançado com um fio de aço, ele me ajudou muito. Sim. E o doutor Ayrton, porque foi fora de série. Então eu fui operar essa paciente e chegando lá, nós constatamos que não era tumor de ovário. Era sim um abscesso hepático. Abscesso é uma formação de pus dentro do fígado. Mas era tão grande que nós encontramos a vesícula biliar, que é do lado direito em cima, ela estava na fossa ilíaca esquerda. Então, não vou esquecer nunca, isso vai para os meus anais, nós aspiramos 13 litros de pus. Nossa! 13 litros de pus. Que isso? Acabou-se o abdômen da mulher. E o doutor Ayrton, então, não tinha nada de câncer que eu pudesse fazer, o doutor Ayrton disse, vamos fazer uma marsupialização, ou seja,
botar esse abscesso para fora, para que a gente ficasse trocando compressas e retirando para ele secar. E essa paciente teve alta um mês depois, já recuperada, Gano. Então são fatos da vida da gente que a gente não esquece nunca. Com certeza. E as pessoas que nos ajudaram, a gente também não pode jamais esquecer. Não, e vamos listando aqui. Já tem comentário aqui, doutor Ivo? Deixa eu deixar o senhor tomar uma aguinha, comer um queijinho, respirar, enquanto eu leio os comentários aqui. Graça Quintão, escritora lá de Minas Gerais. Boa noite, Cefas. Boa noite, Graça. Bem-vinda. Marluce de Souza, boa noite. Já imaginando o futuro do meu filho. Olha aí, o filho dela quer ser médico pelo visto. Valeu, Marluce. TT Bezerra, boa noite. Boa noite, TT. Bem-vinda. Lembrando que quem quiser pode fazer comentários, o programa é totalmente interativo. Doutor Ivo, tem um monte de perguntas, as histórias estão ótimas. Aí, dando continuidade, aí o senhor entrou como professor da UFRN, foi isso? Depois desse processo todo. Professor efetivo. Efetivo? Sim. Do que me orgulho até hoje. Sim. A universidade, eu tenho que dizer, é uma mãe. É uma mãe. A universidade dá tudo. A universidade, no meu tempo, era maravilhosa. Então, vou contar mais ou menos minha trajetória na universidade. Isso. Eu entrei como auxiliar de ensino, depois eu fui professor assistente, depois eu fui professor adjunto e parei em adjunto, porque o cargo seguinte seria professor titular, mas não tinha vantagem. Não? Não. Financeira quase nada. E de responsabilidade e muita coisa, poderia ter muita coisa. Então não quis. Parei em adjunto. Sim. Mas vem minha trajetória de médico. Recém-chegado, aí vem o agradecimento. Sim. Doutor Ayrton Vanderlei. Obrigado, Luiz. E doutor Dari Dantas, o popular primo Dari, me ofereceram o consultório deles, que era no método cirúrgico, para eu ficar lá sem pagar. Ótimo. Eu também não tinha com o quê. Então, deu certinho. aí eu fui para lá e ficava lendo revista para que fossem aparecendo os doentes. E começaram rápido. Porque eu tinha, um terceiro agradecimento, que eu ia esquecendo. Sim. Ao professor Leide Moraes. Professor Leide Moraes me convidou para criar um serviço de mastologia na maternidade Januário 5. Sim. O serviço já existia, chefiado pelo doutor Leônidas Ferreira, mas que Leônidas não operava, era só clínico. E quando surgiu essa possibilidade, ele disse, não, venha para aqui que você vai ser o dono aí. E me passou. E foi a maternidade o local que talvez tenha me dado mais projeção como médico. Então eu comecei a operar na maternidade e o professor Leide me homenageou. Até o filho dele, doutor Kleber Moraes, depois de eu ter saído da maternidade, ter cumprido o meu período regulamentar de professor, me aposentei e saí. Então, eles conseguiram um mamógrafo depois que eu saí. Mas eu fui convidado e homenageado pela inauguração do mamógrafo, que eu batalhei durante anos e anos. E a vitória veio depois, não mais na minha plenitude, mas lá. Então, na maternidade, o professor Leide me deu apoio incondicional. E tinha um colega, em todo canto tem isso, um colega que às vezes fazia cirurgias de mama, etc e tal, e achava que talvez eu tivesse ofuscando um pouquinho. Mas
Mas não tinha nada a ver com isso, nunca tive vaidade. Eu tive coincidências na vida. Então, eu fui lá e digo, professor Leide, vim me despedir do senhor. Nossa. Aí ele disse, por quê? Eu digo, não, porque eu estava conversando ontem com a figura B e ele me disse que minha presença aqui não era dispensável. Ele disse, como? Eu digo, dispensável. E o professor Leide era militar, autêntico. Ele disse, manda chamar fulano. Na minha frente. Nossa. Disse, doutor, como é o desempenho do doutor Ivo na disciplina? Maravilhoso. Maravilhoso. Quer dizer que o senhor não tem nada, nada, absolutamente nada. E eu olhando aquilo, sem saber se corresse ou se ficasse. Aí ele disse, quantos leitos a mastologia tem na disciplina? Aí ele respondeu, 1. Disse, D2, 100%. D2. Pronto. Tá bom, só era isso que eu queria perguntar, o desempenho do doutor, aqui tá tudo bom. Então o doutor Leide me deu esse apoio. Isso foi tudo, foi um banho. Então eu agradeço ao professor Leide e hoje, até o filho dele que manteve isso, o doutor Kleber, os meus sinceros agradecimentos. Claro. Mas na mastologia, que eu fazia mastologia em 3 locais. No Hospital Luiz Antônio da Liga, o serviço que foi criado no Luiz Antônio, Sim. progrediu tanto que hoje nós temos a mastologia como uma entidade independente, pujante, temos residência médica em mastologia, tudo isso cresceu no Hospital Luiz Antônio. Na maternidade escola, a mesma coisa, e no Hospital Onofre Lopes, a mastologia, quando eu saí, ela caiu um pouco, mas hoje já se reergueu. Sim. Então, quando você é o primeiro, você sofre essas coisas que eu estou relembrando, Com certeza. mas em compensação você tem 1000 vantagens de não ter adversidades. Então, nós criamos um serviço de cabeça e pescoço, tanto no Luiz Antônio, que hoje tem o melhor serviço de cirurgia de cabeça e pescoço do estado, quiçá do Nordeste. Eu ia perguntar isso sobre o Luiz Antônio. Por quê? É referência, né? Porque eu saí, mas entraram os novos. Doutor Ricardo Curioso, que era meu estudante no UOL, Sim. e que eu levei para lá. Doutor Luiz Eduardo, Fernando Pinto, presidente da Unimed, era bagrinho nosso, do Luiz Antônio, hoje está lá, na cabeça e pescoço. Então, quer dizer, essas pessoas dignificaram e fizeram o serviço crescer. Sim. No Hospital Onofre Lopes, a mesma coisa, o serviço de cabeça e pescoço. E no Luiz Antônio, nós criamos então, que eu lutei anos e só vim conseguir no fim da vida, a disciplina de cirurgia oncológica, que hoje tem residência médica, exportando o médico para o Brasil inteiro. Então isso é maravilhoso e gratificante. E vem a parte que eu chamaria de cômica. Cômica. Por quê? Por quê? Porque quando eu estava no último semestre do INCA, eu tive... Aqui não tinha quimioterapia. Não tinha? Não tinha. 0. Nossa. Então, eu vim para Natal e eu sabendo que não tinha quimioterapia, eu frequentava a unidade de quimioterapia e passei 6 meses dedicado, pegando orientação e tudo. E criei um serviço de quimioterapia no Hospital Luiz Antônio. Doutor, esse serviço bombou. Bombou. Imagina. E nós fazíamos quimioterapia em todos os pacientes. Fiz quimioterapia
na época, nas pessoas mais importantes do Estado. Mas eu não gostava. Eu gostava de cirurgia. Ah, é? O senhor falou, o senhor gosta de cirurgia. Olha, eu gostava de cirurgia. Até que chegou o primeiro médico fazendo quimioterapia como especialista, o doutor Olinto Rocha. E eu passei para o doutor Olinto. Hoje eu não faria isso não, viu? Porque quimioterapia hoje está top de linha e cirurgia está lá embaixo. É mesmo? É. Igual anestesia? Não, a anestesia é suprema. Já disseram aqui nessa mesa que a anestesia é o que dá dinheiro. É isso que mesmo? dá dinheiro. Ele não precisa ter cliente que a gente leva. Ele não faz pós-operatório que a gente faz. Ele só vê do paciente o dinheiro que ele deixa lá na tesouraria. Olha aí. Nada mais. É uma classe privilegiada. Manezinho! É, minha filha, só Manezinho é verdade ou não é? Dos anestesistas. Tá aí, doutor Manezinho aqui, sempre presente e confirmando. E confirmando. Confirmando. Vamos Então, lá. voltando à quimioterapia. Sim. Eu passei para doutor Olímpio 187 pacientes em tratamento. Nossa. Eu não passaria hoje por hipótese nenhuma. Porque 187 pacientes de quimioterapia dá, estou falando aqui em brincadeira, que é a mesa de Sim, botequim, claro. dá uma renda maior do que 10 cirurgiões ganham. Então, mas eu gostava de cirurgia. De cirurgia. Isso aqui, o padre disse que eu gosto de contar a história, é o camarada que tinha um amante com a perna aleijada, zarolha e a voz rouca. Aí o camarada disse, mas fulano, você é uma amante feia dessa? Ele disse, não, ela tem tudo que eu gosto. Eu gosto de mulher que anda com o pezinho fazendo isso. Gosto quando ela olha para mim sem saber que está olhando para mim ou para o vizinho. Quer dizer, vocês têm que entender o gosto de cada um. Então, mas eu passei para o doutor Olinto. O doutor Olinto ficou aqui, criou o serviço, depois vieram outros médicos, uma doutora que eu não estou lembrado agora o nome dela, que foi, ela me deu um resultado de quimioterapia, que se eu tiver tempo eu relato para vocês. Sim. E veio doutor Olinto, aí depois veio doutor Roberto Salles, e mais um sem número. Hoje, inclusive, minha filha faz oncologia clínica. Que bacana. E tem uma equipe que não deve nada a ninguém. São eles os responsáveis pela pesquisa clínica, que se eu tiver tempo falarei. Mas voltando, então eu fui quimioterapeuta, o primeiro do estado. Sim. Fui o primeiro cirurgião de cabeça e pescoço especialista com o título da AMB, Associação Médica Brasileira. Fui o primeiro cirurgião oncológico e fui o primeiro mastologista do estado. Então, graças a Deus, agora, pendurando a chuteira, eu tenho meu filho, doutor Flávio, que me substituiu na mastologia. E, Geraldo, a velhice é uma coisa triste. Com a pandemia, eu passei 2 anos sem atender. E a minha clientela foi praticamente todinha para doutor Flávio. E não voltou para mim. Então elas entram, Continuou em o família. consultório dele... Não, mas vem aí, a humilhação do velho é triste. O consultório dele é em frente ao meu. Tudo bom. Aí elas entram e dizem, doutor Flávio, eu quero dar uma olhadinha para doutor Ivo. Aí eu tenho a maior alegria, mando entrar, aí elas dizem, doutor Ivo, olha, o senhor foi meu médico 20 anos, mas me perdoe. Doutor Flávio é mais novo, mais bonito e mais simpático. Não volto pro senhor. Quer dizer, uma desclassificação total. Aí não pode, mais moço, mais bonito e mais simpático. Então eu tenho que ficar. Então eu agradeço a Deus de ter feito isso. Sim. E ter criado especialidades novas que floresceram com profissionais 1000 vezes superiores a mim. 1000 vezes superiores a mim. Então é uma alegria, nós temos uma equipe de mastologia no estado que não deve nada a ninguém. Sim, mas tem mais uma coisa também. Sim.
mais uma coisa também. Operar um câncer de mama, na minha época inicial, era mastectomia radical. E o meu professor, grande professor que me ensinou muito, muito, não foi pouco não, lá do INCA, Dr. João Luiz Campos Soares. Ele era o papa da mastologia no Rio de Janeiro. E me ensinou demais. Então João Luiz queria que a gente operasse a mama, deixando a pele raspada com bisturi, como ele dizia, pele de peito de frango. Nossa. Se você deixar a gordura, a cirurgia está incompleta. Mas a medicina é uma bola de neve. Ah, sim, sim. Hoje em dia, praticamente não se faz mais mastectomia. Só em casos excepcionais. Como é feito hoje em dia? Como é o porque, procedimento? primeiro, muitos médicos na praça, muitos mamógrafos, que é um aparelho que determina, ultrassonografia, ressonância magnética. Então eu fazia diagnóstico com a mão, Sim. pegando um tumorzão. Sim. Hoje o diagnóstico é feito por células, microscopicamente. Sim. Então você não palpa nada. Sim. Então a cirurgia passou a ser econômica. Não se tira mais mama de quase ninguém. Quase ninguém. Mas tem que diagnosticar precocemente, Precocemente. não é isso? Então o slogan de mama Sim. é: mama não tem prevenção. Mama não tem prevenção. Porque a prevenção da mama é a existência. O que é que pode fazer para melhorar a mama? A mulher casar jovem, amamentar, dieta rica em frutas, principalmente tomate e verduras, não beber, não fumar. Ou seja, seriam da mãe antiga, aquela mulher que era mãe, esposa. Sim. Sim. A mulher de hoje trabalha Sim. muito, Sim. corre, briga, faz tudo, inclusive fuma e bebe. Sim. Sim. Então, prevenção para câncer de mama não existe. Por que não existe? Porque um câncer de mama, quando vem a atingir 1 centímetro, ele tem em média 10 anos de evolução. Então, com 1 centímetro é que ele passa a ser demonstrável em mamografias e em palpação. Entendi. Então a prevenção, que seria essa, é inviável. Porque ele pode ser diagnosticado, né? Aí que Não se chama diagnóstico precoce. Precoce, Então mama não tem E a prevenção. mulher tem que ir com muita regularidade. Muita né? regularidade. 2 coisas que a mulher não pode deixar de fazer: ir ao mastologista, não é ir ao ginecologista. Sim, Tem muitos ginecologistas excelentes sim. que pedem o exame, mas existe um médico que só vê o laudo. Vê o laudo, pessoal, e 0 é a mesma coisa. Você tem que palpar a mama para sentir. Ouvir a história do paciente para julgar. Ouvir os antecedentes, se tem familiares envolvidos. Tem aspecto genético envolvido? Tem, na mama tem. Aquela atriz americana, Angelina Jolie, ela acabou tirando os seios porque tinha um histórico, não é isso? Exato, mas aquilo é uma cirurgia que eu diria aceitável, mas que não garante 100%. Tá. Porque eu falei que a mastectomia do meu tempo inicial se raspava a pele para deixar a pele em peito de frango. Peito de frango. Então você olhava uma mulher mastectomizada e ela tinha as costelas, você contava todas as costelas. Aí eu me vangloriava, fiz uma cirurgia bacana. Hoje em dia, a pele fica com mais ou menos 1,5 centímetro, com sua gordurinha, que faculta uma reconstrução com musculatura dorsal. E aqui vem um dos meus orgulhos, com reconstrução do TRAN. TRAN é a pele infraumbilical. A mulher normalmente de câncer de mama, ela tem uma gordurinha excessiva. Sim. As que estão aqui vão confirmar comigo. Tem uma gordurinha excessiva aqui, e que elas têm a maior vontade de tirar.
Então, quando a gente pegava uma mulher com câncer de mama, Sim. nós fazíamos a reconstrução com o reto abdominal. Sim. Então, nós tirávamos essa pele aqui de baixo, com gordura, pele espessa, Sim. presa ao músculo reto abdominal, que era para nutrir da irrigação e drenagem. E pegávamos essa pele, rodávamos e botava aqui na mama, dando uma reconstrução de mama perfeita. Ficava faltando areola e mamilo, que a gente fazia no segundo tempo. Então, hoje eu fui o primeiro médico a fazer reconstrução com TRAN, com o reto abdominal. E para você ver que medicina é uma coisa curiosa, Sim. essa paciente é minha cliente até hoje, é minha amiga, me manda um presente de Natal todo ano. Se ela ouvir isso, ela vai saber de quem eu estou falando. Me manda um presente de Natal, já operei as filhas dela, mas nada de câncer, só nódulos em mama de beijo. E ela me fez isso. Então foi o primeiro TRAN. Ela está viva até hoje, curada do câncer de mama. Quer dizer, isso é maravilhoso. Que maravilha. Nesses 30 anos ou 35, ela teve uma intercorrência do câncer de mama, que é um câncer agressivo, é covarde. Ela fez uma metástase de pulmão. Uma. E nós levamos para a cirurgia torácica, foi ressecada essa metástase e ela ficou curada. Então ela já está hoje com 40 anos de cura clínica, que nenhum médico deseja, a gente deseja, mas é difícil conseguir isso. Então, esses fatos nos envaidecem muito. Com toda Nos certeza. envaidecem muito. Produção, José Águio, você tinha falado, a gente tá com 1h10. Eu pensava que não tinha nem meia hora. Nem meia hora. Mas se você tiver alguma pergunta, alguma coisa, é o maior prazer. Eu tenho medo que o programa tem que ter 1 hora, mas tá muito bom o papo. Eu quero saber sobre o livro. O senhor lançou um livro, Eu Contador de Histórias, se não me engano. Contador de Histórias. Eu quero, reunindo, o senhor é contador de histórias. A gente já percebeu aqui. Vocês já sentiram que eu gosto de falar. E durante a vida, eu fui vivendo, ouvindo histórias e que, graças a Deus, ficaram na minha memória. Então, quando a gente está no centro cirúrgico, assim, depois eu vou falar uma besteira, mas vou falar. Oba, assim que é bom. Quando a gente está no centro cirúrgico, os colegas sempre dizem: doutor Ivo, qual é a história de hoje? E eu estou velho, eu tenho o direito de repetir, ninguém pode dizer nada. Sim. Então a gente repete, não repete, tem uma nova e por ali, aí vai e vai tudo bem. Quando eu fui eleito, que graças a Deus eu tive o meu coroamento de médico e de professor, quando eu fui eleito para a faculdade de medicina, que eu passei, e quando eu fui eleito para a Academia de Medicina do Rio Grande do Norte. Uma honra muito grande para mim. E há 2 anos eu tive a maior honra que eu não esperava, foi que pelo meu trabalho para mastologia, eu fundei no Rio Grande do Norte em 1973 ou 74, a 3ª ou 4ª regional da Sociedade Brasileira de Mastologia. Quer dizer, não existia praticamente, só São Paulo, Rio de Janeiro eu fundei aqui. Então, nunca perdi congresso de mastologia, sempre apresentei trabalho, sempre fiz parte disso e daquilo, e fui homenageado, para surpresa minha, não estava esperando, quando fui convidado para ser patrono de uma cadeira na Academia Brasileira de Mastologia. Muito bom. Isso é uma honra. Com certeza. Muito grande, eu fui distinguido com isso e me senti honrado demais. Foi um coroamento para mim. Mas é isso aí que eu não ia esquecer de dizer. E hoje o Rio Grande do Norte tem 2 patronos na cadeira de mastologia. O doutor Maciel, que foi meu contemporâneo desde a época, ele era estudante quando eu comecei na maternidade,
Depois ele voltou, foi trabalhar comigo na Liga e na maternidade. E é um cara brilhante e foi também agraciado com essa comenda. E hoje nós temos um terceiro médico, mas não é patrono, é membro titular. Como eu sou da Academia de Medicina, não sou patrono, sou membro. Que é a doutora Tereza Cristina, a vida toda também dedicada à mastologia. Parabéns a eles e aos arredores. Mas voltando aqui, de contador de história. Isso, o livro. Então, doutor Armando Negreiros, anestesista. Foi o primeiro médico entrevistado aqui, doutor Armando Negreiros. Doutor Armando disse, doutor Ivo, por que você não junta isso? E aqui para nós, eu com preguiça não juntava. Aí um dia eu resolvi juntar. Contei 36 histórias. A preguiça bateu, fechei o livro. E eu estava com o cônego Zé Mário, que vocês talvez conheçam, que eu chamo Padre Zé Mário, porque duas autoridades, o cônego Heitor de Araújo Salles, uma das maiores culturas desse estado, bem mais culto do que o irmão dele, Dom Eugênio Salles, que era mais famoso e mais político, mas de cultura Dom Eugênio ganha, Dom Heitor ganha. Heitor. Eu vou contar uma de Dom Heitor. Opa, quero ouvir. Então, O livro. Aí Padre Zé Mário disse, Padre Zé Mário, disse, já tá em doutor Ivo, o senhor está me devendo uma coisa. Eu digo, o que é? Ele disse, juntar essas histórias no livro. O senhor não pode morrer e deixar isso enterrado. O senhor tem que morrer e deixar isso para as gerações ler. Então, eu pedi a ajuda de um jornalista, uma figura espetacular, que eu não conhecia. O doutor foi meu sobrinho que me indicou. O doutor, meu Deus, ele era da Tribuna do Norte, redator. Peixoto? Peixoto. Carlos Peixoto. Carlos Peixoto. Aí Peixoto veio e disse, Peixoto, isso aqui é assunto comercial, quanto é seu serviço. Segunda coisa, não quero que você mude uma vírgula das minhas histórias. Você apenas vai me ajudar. Porque ele tinha paciência, a gente passava 4, 5 horas gravando. Aí ele fazia a transcrição para o papel, me trazia, eu corrigia, mas ele não botou um A na minha história. Sim. A história era a original. Original. A única coisa mais bacana foi ele que botou, foi uma frase de Cama Cascudo, que não existe nada mais belo do que essa frase. Curtíssima. Quando ele diz, porque eu sou do Alto Oeste e me orgulho disso, aí ele disse, Cama Cascudo disse, vivi no sertão que hoje não existe mais. Doutor, isso é de uma profundidade. Eu que nasci e me criei na Fazenda Veneza, nunca se fechou porta, nunca se fechou nada, nunca teve roubo, nunca teve nada. Tinha crime da famosa honra de mulher. Fulano de tal desonrou e a negaria ia lá e queimava, e estava muito certo. Aí vinha você e matava do meu lado, mas não tinha roubo, não tinha nada. Hoje só tem roubo. A honra da mulher acabou-se, não tem mais nada. Roubo tem. Roubo tem demais. Então vem do Heitor. Minha mulher quer ser a mulher mais direita da face da terra. Ela não admite fazer nada errado. Nada. Então eu pedi para ela ler meu livro. Sim. Ela leu. Aí disse, o que você botou aqui com o Padre Heitor? O Padre Heitor fez a primeira comunhão dela, fez nosso casamento, fez tudo. Então o Padre Heitor é da amizade da casa. Você não pode fazer um desmerecimento desse com o Padre Heitor. Eu digo, mas minha filha, eu não ofendi Padre Heitor. Ele que me contou o fato. Mas você não pode botar porque vão denegrir o Padre Heitor. Eu digo, tá certo. Aí eu peguei o telefone. Eu trabalho com o Roberto Salles, que é quimioterapeuta, e é sobrinho de Dom Heitor. Eu digo, Roberto, eu estou com dificuldade no teu telefone. Me deu o telefone de Dom Heitor. Ele deu.
Aí eu relatei para o doutor Heitor, ele disse, doutor Rivo, de maneira nenhuma, o senhor vai contar, eu exijo que você conte e eu vou lhe dar mais alguns detalhes. Pronto, queremos saber. Pronto. O que foi a história do Heitor? Todos vocês conhecem a igreja São Judas Tadeu. Minha mulher morava vizinha ali, foi coroinha da igreja São Judas Tadeu. E Dom Heitor era padre. Eu vou ter que me levantar porque... Opa, cuidado com o microfone. Não, tá tudo ok aqui. Tá. Dom Heitor está na São Judas Tadeu, na hora da elevação, ele pega a hóstia, quando ele faz isso, a andorinha, desculpe o português, dá uma cagada na cabeça do Dom Heitor no meio. Aí Dom Heitor ficou com medo de se baixar e a bicha escorrer para fora. Com medo de... Aí Dom Heitor ficou pétreo e raciocinou. Vou ficar com a cabeça para trás que a merda desce para trás. Aí ele conseguiu terminar a missa e correu para passar o pano. Aí minha mulher não queria que eu estava destratando o Dom Heitor. Aí ele disse, não, pode contar. Ele não teve culpa, né? Faço questão que conte e pode botar meu nome, tá certo. Então, então, uma história dessa, ninguém no mundo ia saber. Não, e tá aqui gravada, né? E que Padre Heitor tá vivo. Vocês podem confirmar que o Padre Heitor. Com certeza. Produção, quanto tempo de programa? 1h21. Doutor Ivo, por mim eu ficava aqui até 11 da noite, mas a gente vai ter que liberar que tem uma exposição aqui do Bardalos, daqui a pouco, vai ter show aqui também no Bardalos hoje, e não foi nem entrevista, a conversa foi maravilhosa, muitas histórias boas, revelações sobre os anestesistas, né? Todas verdadeiras. Todas verdadeiras, né? Se você está me ouvindo, crie seu filho para ser anestesista. É uma brincadeira com o Dr. Geraldo Ferreira, presidente do CIMED aqui. Agradecer a todo mundo que está aqui no bar, agradecer a produção, José Agro na produção e filmagem, Natália Chagas, assistente de produção, apoio logístico, Lu Belmont e Luiz, aqui no Bardalos Comedy Arte. Ricardo Nelson está presente aqui, está ali, Ricardo Nelson, discretamente sentado ali, grande. Beijão, Ricardo. Saudade de você. Nós temos apoio de Anoreg, Adurne Sindicato, Simmed, Sindipetro, Max Mail, Professor Carlos Silvestre, IP Editora e Cachaçaria Morim. Por falar em Cachaçaria Morim, não sei se o senhor bebe cachaça. Bebe. A Cachaçaria mandou uma cachaça para o senhor, uma bandeira branca cristal, cortesia para o senhor. Essa é a substituta da Morim? Boa pergunta. Eu confesso que eu não sei. Talvez Você não seja. falou em Morim? Hã? Você não... Não, a Cachaçaria Morim. A Morim Morim. é a cachaçaria. Eu pensei que era cachaça Morim. Existia a cachaça Morim. Eu não sei se essa talvez seja. Talvez. Essa é uma cachaça paraibana. A gente posso contar só uma história? Claro, história sempre dá. Não está sendo gravado. Fofoca Vou contar nós a história. gostamos. Eu tinha um amigo, do Ateneu, Sim. uma figura ímpar, Dr. João Bosco Barbalho, Clímaco de Carvalho, amigo aí do Geraldo, queridíssimo. E Bosco era meu colega de farra, de estudo, pré-vestibular, faculdade e depois do Rio de Janeiro, fazendo residência. Ele em São Paulo, eu no Rio, ele ia visitar em São Paulo. E uma amizade que nós temos hoje, as famílias, nós somos amigos, apesar dele ter falecido. Eu quero muito bem a esposa dele e aos filhos. Então, uma amizade bacana. E Bosco gostava muito de beber. Nós veraneávamos juntos em Muriú. Como é? Em Pirangi. Pirangi, né? Pirangi. E com motivação ou sem motivação, a gente bebia. E bebia bastante. Então, a gente tirava... Naquele tempo eu era rico e não sabia. Tirava o mês de férias. Geraldo? Tirava o mês de férias. Deixava o relógio de Natal, não fazia barba.
Passava um mês na praia de Pirangi. Que maravilha. Quer dizer, eu era rico e não sabia. Aí hoje eu não posso fazer isso mais. Mas voltando, nós estávamos numa cachaçada e fomos na casa, todo mundo era amigo em Pirangi. Hoje eu não conheço mais ninguém. Fomos na casa do doutor Ney Fonseca, pediatra ilustre, professor da universidade. E chegamos na casa de Ney e a esposa dele disse, Ney foi atender uma criança, saiu. Aí, ele foi atender uma criança, Silvinha, mas bote cachaça pra gente, que eu não tenho nada a ver, porque ele foi trabalhar, nós não estamos trabalhando. Aí, Silvinha chamou a empregada, disse, vá buscar uma garrafa de Murim Mirim. Murim Mirim, isso. Vá buscar uma garrafa de Murim Mirim para eles, enquanto Ney chega. Tudo ok. Aí Bolso gostava, né? Aí Bolso botou uma talangana de Murim Mirim, quase meia garrafa. Nossa. Aí botou e olha, tchau, Tchau. Aí Bolso ficou, eu digo, vai morrer. E ele batia aqui nos peitos, coisa. Diga o que foi que aconteceu, doutor. O quê? A empregada era meia lesa. A garrafa de Murim Mirim estava seca. Ah, meu Deus. Quebrou uma garrafa de álcool, perdeu a Ai, meu tampa. Deus. Ela encheu a garrafa de Murim Mirim de álcool. Meu e tampou. Deus. Boscão calibrou lá Álcool e desceu. Tchuf! Aí faltou o ar, Geraldo. Faltou o ar. E ele morrendo com falta de ar, pai. Foi horrível. Com essa história maravilhosa, nós encerramos o Conversa de Botequim dessa sexta com o doutor Ivo Barreto. Pedir uma salva de palmas. Obrigado, pessoal. Obrigado a todas e todas. Liberar o Bardalos agora. Vai ter show aqui, exposição. E até o próximo Conversa de Botequim.